Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentes do Católico. Eis que eu vos apresento um texto que não precisaria nem de interpretação para demonstrar que o homem não é justificado somente pela fé, mas ele será julgado e será justificado segundo o seu modo de viver, o seu proceder, mediante aquilo que é a vontade de Deus. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, vai dizer o seguinte: É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas faltas do filho. É ao justo que se imputa a sua justiça, e ao mal a sua malícia. Então, cada um será responsável pelas suas obras, pelo que tem praticado. Veja que coisa extraordinária o Senhor revela por meio de Ezequiel. Se, no entanto, o mal, ou seja, o pecador, renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá de certo. Então ele será salvo de certo, certamente. E não há de perecer, não há de ser condenado. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas. Ele há de viver por causa da justiça que praticou. Ou seja, lembra do ladrão na cruz? O ladrão na cruz, ele viveu sempre na maldade, sempre no erro. Mas no final das contas, no final de sua vida, ele é salvo pela justiça que praticou. Alguém pode dizer, não, ele só fez crer. Mentira. O ladrão na cruz não só fez crer. O ladrão na cruz praticou a justiça. Praticou obras de misericórdias espirituais e corporais. Corrigindo o outro ladrão. Veja, primeiro ele se corrige, dizendo que ele é pecador. Depois ele corrige o outro ladrão, dizendo, olha, nós merecemos o castigo que nós estamos sofrendo, porque nós cometemos pecado. E esse pecado que nós cometemos é pecado grave. Porém, este homem é inocente. Então ele pratica a justiça no último instante de sua vida, corrigindo a si mesmo, corrigindo o outro ladrão e imputando sobre Cristo a inocência. Ele é inocente, nós somos pecadores. Ou seja, se reconhece pecador. E não somente isso, ele professa a fé em Jesus. Ele proclama a fé em Jesus. E vai dizer, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Então, ele vivia praticando a iniquidade, mas conclui a sua vida praticando a justiça. Versículo 22. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas, vida passada. Ele há de viver por causa da justiça que praticou no final da vida. Lembra daquela parábola que Jesus chama os trabalhadores para a vinha? Convida um no começo do dia, outros no meio do dia, outro no final do dia. E quando chega depois que ele vai fazer o pagamento, alguns vão dizer, olha, eles vão receber a mesma quantia, o mesmo salário que nós recebemos, mas nós trabalhamos a vida toda. Ou seja, o justo vai querer se colocar melhor, superior do que o outro. Não, nós somos crentes desde o início da nossa vida. Eu nasci já crente, eu já nasci católico. E esse que se converteu no final da vida vai receber a mesma salvação que eu? Poderíamos dizer assim. E Jesus vai dizer, olha, não é eu o Senhor? Não devo ser eu que pague o que cada um merece? E não sou eu que devo pagar? E ele vai dizer claramente, eu pago segundo a minha convicção. A justiça é minha. E ele faz justiça. Versículo 23. Terei eu prazer, diz o Senhor, com a morte do malvado ou com a morte do ímpio? Oráculo do Senhor Javé, confirmando que é Deus que está falando essas palavras ao profeta. Oráculo do Senhor Javé. Não desejo eu, antes
que ele mude de proceder e viva? Não desejo eu que ele se converta, que ele mude de vida e se salve? Versículo 24. E se um justo, veja, e se um justo abandonar a sua justiça, se praticar o mal e imitar todas as abominações cometidas pelo pecador, pelo malvado, viverá ele? O Senhor faz a pergunta. Então veja, aqui está um anúncio muito claro dos crentes que irão abandonar a sua justiça, ou seja, irão apostatar da fé, abandonar toda a fé. E o Senhor vai dizer, viverá ele? Ou seja, será salvo o apóstata? Deus continua dizendo, não será tido em conta qualquer dos atos bons que houver praticado. Ou seja, não vai ser levado em conta a vida santa que ele teve, a vida de justiça que ele teve. Porque depois da apostasia, o Senhor não levará em conta a vida velha. Ou seja, não vida velha no sentido da vida de pecado, mas da vida anterior à apostasia, da vida de santidade, da vida de justiça. E ele vai dizer, é em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido que deverá morrer, que deverá perecer, que deverá ser condenado. Aquele que apostatar, ou seja, que abandonar a vida de santidade, a vida de fé, morrerá, ou seja, ou será condenado pelos pecados que tiver cometido, ele morrerá. Veja, é em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido que deverá morrer. Aí, aquela mesma pergunta que o apóstolo Paulo vai dizer para alguns lá no capítulo 9 da carta aos Romanos. Oxente, mas é injusto o modo de Deus agir. Versículo 25, dizeis, não é justo o modo de proceder do Senhor. E o Senhor vai dizer, escutai-me então, israelitas, ou escutai-me então, igreja. O meu modo de proceder não é justo? Não será o vosso que é injusto? Quando um justo renunciar à sua justiça para cometer o mal e ele morrer, então é devido ao mal praticado que ele perece. Então Deus está dizendo, não é o meu modo de proceder que está errado, por dizer que alguém que abandona toda a sua vida de justiça para praticar o mal e morre praticando esse mal e por esse mal é condenado, não é o meu modo de proceder que é injusto, mas é vocês que abandonam a justiça para cometer o mal. E se morrer com o mal cometido, então é devido ao mal praticado que vocês serão condenados. E ele continua, versículo 27. Quando um malvado renuncia ao mal para praticar a justiça e a equidade, ele faz reviver a sua alma. Veja, ele está dizendo que, como o bom ladrão na cruz, se você leva a vida toda errada, se um malvado renuncia no fim da vida ao mal para praticar a justiça, as obras de misericórdias espirituais e corporais, os mandamentos, os preceitos do Senhor e a equidade, ele faz reviver a sua alma, ele salvará a sua alma. E aqui o Senhor conclui dizendo, se ele se corrige e renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não perecerá. E, infelizmente, o povo de Israel, naquela época e também hoje, vai fazer o que diz aqui o versículo 29. E eis que a casa de Israel pretende que o modo de Deus... Veja, e eis que a casa de Israel pretende que o modo de proceder do Senhor não seja justo. Não é acaso o vosso modo de proceder que é injusto?
Então, o Senhor deixa muito claro. E aí você pode ler, né, o versículo 18 todo, né, todo o capítulo 18, melhor dizendo, e você vai perceber que não tem essa de, eu tenho fé, então eu vou fazer aquilo que Lutero disse. Peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. Não. Se você está no pecado a vida toda, mas você renuncia ao pecado em um determinado momento para viver a justiça, para viver os mandamentos, para viver no amor, para viver na vida de caridade, de servidão, de colocar Jesus como Senhor da sua vida, você viverá. Mesmo que você viva a vida inteira no pecado e venha se arrepender no final da vida, a exemplo do bom ladrão na cruz, você será salvo. Porém, aquele que viver a vida toda em santidade, na presença de Deus, mas no fim da vida apostatar da fé, abandonar a fé, deixar de crer, o apóstolo Paulo e também aqui o profeta Ezequiel deixa muito claro. Por causa dessa última prática de injustiça, ele será condenado. E alguém vai perguntar, como perguntaram diante do Senhor, versículo 28, ou melhor, versículo 29. E eis que a casa de Israel, eis que alguns dirão, a igreja dirá, eis que a casa de Israel pretende que o modo de proceder do Senhor não seja justo. Não é acaso o vosso modo de proceder que é injusto? Então fica muito claro. O versículo 25 também repete isso. Dizeis, não é justo o modo de proceder do Senhor. Escutai-me então, israelitas, o meu modo de proceder não é justo? Não será o vosso que é injusto? E aqui, meus irmãos, eu louvo a Deus por essa graça de nós podermos ter diante de nossos olhos Cristo e Cristo crucificado para nos resgatar da vida velha, do pecado, para uma vida nova de justiça e santidade, e assim sermos salvos por graça e misericórdia de Deus. Amém. Não por nossas obras somente, mas por graça e misericórdia de Deus, agindo pela fé e pelas boas obras.